Bom pessoal, Gabriel aqui para mais um Gestão no Campo com vocês. Nossa conversa de hoje a gente vai falar sobre pontos fracos da empresa rural, pontos fracos da fazenda, né? Primeira coisa que a gente precisa entender, a gente precisa compreender é que todo tipo de empresa, toda companhia, toda organização, ela não vai ser perfeita, né? Ela vai ter algum ponto fraco que ela precisa ser melhorada. Isso a gente pode considerar para todas as empresas, sejam elas rurais ou não. E isso faz parte de um processo que a gente conhece como melhoria contínua, né? Então, tanto no âmbito pessoal como no âmbito das empresas, das companhias, elas precisam estar melhorando ao longo do tempo. Então, se a gente pegar aqui comparativamente a sua fazenda, ela em relação ao que ela era no passado, ela está melhor hoje. Então, se você pegar, avaliar a sua fazenda hoje, comparar com o que era no passado, comparar com o que ela era há 5 anos atrás, ela está melhor, ela é melhor, ela melhorou ao longo do tempo. E essa melhoria a gente tem que levar em conta ao longo de todo o processo, de todos os anos. Então a gente tem que sempre procurar melhorar algum aspecto que esteja mais fraco, mais abaixo do potencial e melhorar ele ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Então esse é o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre como a gente identifica esses pontos fracos na fazenda. Bom, para procurar algum ponto fraco, para a gente começar a investigar aonde vai estar aqueles pontos que a gente está procurando melhorar, a gente tem que procurar por ineficiências, né? Então, a gente tem todo um processo produtivo. Esse processo produtivo é composto de várias etapas, de várias partes, de vários setores também. Então, a gente pode fazer uma investigação, primeiramente mais geral, e aí o produtor precisa de ter números, né? Precisa de ter dados para fazer essa análise. A gente não fica aqui naquele achismo, né? Então eu não consigo fazer uma avaliação precisa porque eu não tenho números. Eu vou ter que achar, vou ter que estimar algo do que eu tô, da minha opinião. Isso não é bom, isso não é o recomendável. O interessante é que você tenha dados, tenha números sobre a fazenda e que você consiga unir tanto a sua percepção, a sua avaliação pessoal, a sua opinião sobre a fazenda, com o que você encontra nos números, com o que você encontra nos dados. A partir dessa união, dessa avaliação desses dois pontos, a gente chama aqui essa avaliação de qualitativa e quantitativa, né? Você consegue perceber aqueles pontos que está tendo alguma ineficiência. Como que a gente percebe, como que a gente identifica isso? Então você faria uma análise de diversos setores da fazenda, você pegaria a parte produtiva e dividiria ela em etapas do processo produtivo. Então, para a agricultura eu teria o pré-plantio, o plantio, a condução da lavoura e a colheita, por exemplo. Eu dividiria esse processo produtivo dessa maneira e procuraria ineficiências em cada setor, em cada etapa. Como que eu identifico a ineficiência? É por isso que a gente precisa dos números, é por isso que a gente precisa ter alguns dados sobre a fazenda, porque você deve comparar esses dados que a sua fazenda está conseguindo obter com algum referencial. Isso, de maneira geral, a gente consegue fazer por meio da produtividade, por exemplo. Então você pegaria a produtividade que a sua fazenda está conseguindo ter e iria comparar esse resultado de produtividade da sua fazenda com algum referencial. Qual que é esse referencial? A gente pode procurar diversos referenciais, é o que a gente chama de benchmark, ou seja, é um referencial para comparar o desempenho em relação ao mercado. Então, a gente pode procurar informações sobre a produtividade média brasileira. E aí a gente vai no site da Conab, por exemplo, do IBGE, e faz algumas contas lá, procura por informações desses sites, que eles têm as informações sobre esses dados produtivos do Brasil, e iria comparar com a nossa produtividade da fazenda. O interessante é que você sempre esteja acima desse benchmark, ou seja, não acima, né? Dependendo do ponto de vista, é melhor que esteja abaixo, se for o custo, por exemplo. Então, o ideal é que você esteja sempre melhor do que esse benchmark. Isso vai significar que a sua fazenda está desempenhando, está tendo um desempenho melhor do que o referencial do mercado, que é a média do mercado.
Então é assim que a gente encontra as ineficiências, né? Mas aí a gente começa a entrar em alguns problemas aqui que surge, talvez no Brasil, não sei se em outros países também é assim, nos Estados Unidos eu acredito que não seja, mas no Brasil a gente tem uma carência de dados muito grande, então não é muito fácil a gente encontrar dados para servir de referência. Acredito que tem sim, mas a gente tem que fazer uma pesquisa muito trabalhosa, né? Gastar tempo na internet pesquisando mesmo, e talvez esse dado não seja tão confiável assim. Mas aí que está a percepção do produtor, por isso que a gente fala que a gente tem que unir tanto o número que a gente encontrou, aquela avaliação dos dados da fazenda, com a percepção do próprio produtor ou do próprio gestor que estiver fazendo essa avaliação, tá? Então, se você for parar para avaliar, vamos pegar a parte do processo produtivo e você está querendo avaliar a mortalidade de bezerros. Será que a fazenda está sendo ineficiente ou eficiente na questão da criação dos bezerros? Você tem que comparar o seu número, a taxa de mortalidade da sua fazenda, com uma taxa de mortalidade de referência, por exemplo. A gente quiser avaliar, por exemplo, dados de manutenção com máquinas. Será que a minha fazenda precisa melhorar? Um ponto fraco que eu tenho na fazenda é a manutenção de máquina? Será que as minhas máquinas dão muita manutenção? Será que o meu custo com manutenção de máquinas está excessivo? E assim por diante. A gente pode procurar diversos pontos para analisar ao longo do processo produtivo e tentar comparar com esse referencial. Caso a gente não ache algum referencial claro e direto, aí vai da percepção do próprio produtor. Então você faz uma análise dos seus números, beleza, encontrei aqui uma quantidade que eu gastei de manutenções com máquinas. Na minha percepção, na minha avaliação, esse valor está alto, está excessivo? Se eu julgar que sim, beleza, eu já identifiquei um ponto fraco e é um ponto que eu tenho que melhorar. Se eu identificar outros pontos fracos também, o ideal é que você faça uma lista desses pontos fracos, você tenha em mente, você tenha um relatório de pontos que precisam ser melhorados na sua fazenda. Então a gente pode pegar diversos fatores para analisar. A gente pode pegar mortalidade de bezerros, manutenções de máquinas, consumo de combustível, nível de desperdício de insumos, produtividade, eficiência da mão de obra. A eficiência da mão de obra a gente relaciona com a produtividade, né? Você pode relacionar produção total dividido pela quantidade de funcionários. Enfim, são inúmeros os pontos que você pode avaliar se a sua fazenda está tendo um ponto fraco ou não. Minha sugestão é que você divida o processo produtivo em etapas, procure avaliar cada etapa isoladamente, de acordo com alguns fatores relacionados a essa etapa. Então, por exemplo, a mortalidade de bezerros está relacionado lá na etapa do processo produtivo de criação dos bezerros. Se eu tenho uma deficiência na mortalidade dos bezerros, eu sei que essa criação do bezerro é um ponto fraco da fazenda, então é nela que eu vou atuar. Então eu identifico do processo produtivo qual etapa está sendo um ponto fraco maior para a fazenda. E aí o que acontece geralmente que acaba se tornando um problema depois, né? A gente faz essa avaliação e é comum que a gente encontre vários pontos fracos. E isso é normal. Se você perguntar para algum gestor de uma empresa, que a pessoa estiver fazendo uma gestão séria, ela vai te listar uma lista muito grande de pontos que ele acredita que a empresa precisa melhorar. Então, para a fazenda, é comum que haja vários pontos a serem melhorados também. Só que o que acontece aqui agora? A gente tem que fazer essa lista, a gente identifica, a gente relaciona, a gente faz uma relação de todos os pontos fracos da fazenda, fez essa lista, a gente parte para uma priorização. Então você tem que priorizar quais desses pontos fracos que você considerou para a sua fazenda você acha que é mais importante de tentar melhorar no momento. Qual você acha que melhorando este ponto fraco, ou seja, gerando uma eficiência maior para esse ponto fraco, vai dar um impacto maior no resultado, no desempenho da fazenda como um todo. Você fazendo essa priorização, então você vai ter lá uma lista daqueles principais pontos para trabalhar e você focaliza, você dá um foco a mais para esses principais. Então minha sugestão é que você procure trabalhar no máximo com 3 pontos fracos para trabalhar por ano, então para não ficar algo muito disperso e acabar consequentemente sendo ineficiente nos seus planos de ação. Então você prioriza,
escolheu os 3 primeiros, os 3 prioritários, você elabora um plano de ação e tenta melhorar, tenta gerar uma eficiência maior nesses pontos aqui que você selecionou. Conseguiu? Ótimo, beleza. Passa para o próximo e refaz a sua análise e assim por diante. A gente volta no que a gente falou no começo desse vídeo, que é aquele processo de melhoria contínua. A sua fazenda de hoje, ela tem que ser pior do que a sua fazenda de amanhã, porque isso vai significar que você está melhorando a cada dia. A gente vai encerrar por aqui. Me mande suas dúvidas, sua opinião, suas sugestões para próximos vídeos por e-mail. Um abraço e até a próxima.